em Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21. Convido os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Convido você que está em casa a acompanhar a leitura aí na tela do seu computador, ou do seu celular, ou da sua televisão. Vamos ler esse texto para nossa edificação. E hoje nós iremos falar sobre a sola gratia, somente a graça de Deus. Vamos ler esses dois versículos juntos? Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos a isso? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos falar com Deus. Pai querido, fale conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, que a Tua palavra possa, ó Deus, encontrar guarida em nosso coração, e que a Tua graça possa operar na nossa vida, Senhor, e nos santificar, e nos transformar, e nos edificar, para que possamos conhecer mais e mais a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. No nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Poderia sentar, meus irmãos. Nós estamos com 507 anos da Reforma Protestante do século XVI. O mês de outubro é o mês da Reforma. Hoje, domingo, dia 20 de outubro de 2024, nós estamos, então, nesta série de mensagens sobre os solas da Reforma. E nós podemos ver, né, algumas destas solas já estão ministradas aqui, estão na nossa página, e gostaria que os irmãos já estivessem compartilhando isso com seus amigos e outras pessoas, para que possamos conhecer profundamente um pouco, né, da doutrina bíblica que foi defendida desde a Reforma, que nós também pregamos, né? Só a Escritura, só a Bíblia, é a palavra de Deus. Pastor Rui trouxe aqui esse primeiro sola, e o sola quer dizer um pilar, um fundamento, né? E nós dizemos somente a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia acima da tradição, né, da tradição dos homens. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Domingo passado eu falei sobre solos Cristos, né? Só Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Nem Maria, nem os anjos, nem os santos podem ser os nossos intercessores junto a Deus. Só Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E sola gratia, só pela graça somos salvos, não por mérito humano. Sola fide, só a fé em Cristo salva, e só deu glória, só a Deus glória. E hoje nós iremos falar sobre a sola gratia, só a graça. Por que só a graça? Porque nós não temos justiça própria. As pessoas acham que vão ganhar o céu por merecer. Eu tenho que fazer por merecer. Mas ninguém merece o céu. Nós merecemos o inferno. Alguns dizem o seguinte: eu tenho que fazer para merecer, para ganhar um pedacinho no céu. E só que a Bíblia diz que nós não temos justiça própria. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós somos devedores. Nós temos uma dívida com Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, nós não podemos perdoar a nós mesmos, nós não podemos conquistar a salvação pelo nosso próprio esforço, pelos nossos próprios méritos, pela nossa própria justiça. Então, nós necessitamos de um favor, nós necessitamos de um favor divino, de uma graça. E graça é um favor divino, um favor imerecido. Um favor divino que nós não merecemos. Por quê? Nós não merecemos porque nós somos devedores, porque nós somos pecadores, porque todos pecaram. Nós rasgamos a lei de Deus, nós quebramos a lei de Deus em pensamentos, em palavras, em atitudes, em omissão, quando deixamos de fazer aquilo que deveríamos ter feito. A graça de Deus é suficiente, e a graça vem de fora, é um dom de Deus. O texto que nós lemos em Efésios diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a graça é tudo que carecemos sem merecermos.
Nós carecemos. Segundo Philip Yancey, ele escreveu um livro sobre a maravilhosa graça. E ele diz o seguinte: não há nada que possamos fazer para Deus nos amar mais. E não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. É graça. Graça suficiente. Segundo J. Park, graça é uma palavra-chave do cristianismo. Graça é aquilo sobre o que o Novo Testamento versa. O Deus exposto ali é o Deus de toda graça. 1 de Pedro 5,10. Ali o Espírito Santo é o Espírito da graça. Hebreus 10, 29. E todas as esperanças ali expostas apoiam-se sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 15, 11. E aquele que o Senhor sustentou Paulo com esta certeza: a minha graça te basta. Até cantamos aqui. Lembra a experiência do apóstolo Paulo? Quando ele recebeu um espinho na carne, mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo, porque ele foi arrebatado até o terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, coisas que aos homens não eram lícito mencionar, de tão grandiosas. E então, ele pediu a Deus 3 vezes que afastasse aquele espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofeteá-lo. E o Senhor então falou com ele: a minha graça te basta. No texto lido, meus irmãos, Paulo fala do triunfo da graça sobre o pecado. Em primeiro lugar, Paulo fala que a graça é maior do que o pecado. O texto fala assim: sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça é maior do que o pecado. Assim como o segundo Adão, Jesus, é maior do que o primeiro Adão, assim a obra de Cristo é maior do que o pecado de Adão. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. E a lei, nós sabemos, o resumo da lei, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura, nem semelhança que há em cima no céu, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e no 7º descansou. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e seja longa a sua vida sobre a terra. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás nem a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem nada que pertença ao teu próximo. Em outras palavras, meus irmãos, a lei foi dada para que ficasse clara a ofensa. A lei foi dada para dizer porque o ser humano merece o inferno. Não somente pelo pecado de Adão, pecado quando Adão comeu do fruto proibido, nós também caímos com ele, pecamos contra ele, mas também porque nós quebramos a lei, assim como Adão quebrou a lei de Deus. Em segundo lugar, a graça desbarata o reinado do pecado. O texto fala assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça. O reinado da graça pela justiça destrona o reinado do pecado pela morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O reinado da graça trouxe o quê? A salvação do pecado. Pelo reinado da graça nós somos salvos da culpa do pecado, na justificação. O que é justificação? Justificação é o ato pelo qual Deus nos declara justos pelos méritos de Cristo. Justificados, pois mediante a fé nós temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
Pelo reinado da graça, nós somos salvos do poder do pecado na santificação. A graça de Deus continua operando na nossa vida, nos santificando. E pelo reinado da graça, nós somos salvos da presença do pecado na glorificação. A Bíblia diz que aos que predestinou, a esse também chamou, aos que chamou, a esse também justificou, aos que justificou, a esse também glorificou. Em terceiro lugar, meus irmãos, a graça não apenas anula a sentença de morte, mas dá ao homem a vida eterna. Nós podemos ter a certeza da vida eterna. O texto fala assim: a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. O reinado do pecado produz morte, mas o reinado da graça oferece a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, nós temos vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, sola gratia, somente pela graça somos salvos, somente pela graça nós temos a vida eterna. E a graça, meus irmãos, pressupõe, em primeiro lugar, a pecaminosidade do pecado. Por isso o texto fala assim: onde abundou o pecado. Precisamos entender, meus irmãos, que o pecado é o pior mal do mundo. O pecado é pior do que o câncer no estômago, o câncer da cabeça, o câncer do fígado. O pecado é pior do que o vírus da Covid. O pecado é o pior mal do mundo. O pecado criou um abismo entre nós e Deus, criou um abismo entre nós e nós mesmos. O pecado criou um abismo entre nós e o próximo. O pecado criou um abismo entre nós e a natureza. Por isso, Paulo escreve, Romanos 3, verso 10 e 11. Dá para aparecer na tela aí, Pamela? Vamos ler comigo? Romanos 3, 10 e 11. Todos juntos? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Vamos dizer isso comigo? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Veja bem, não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Os homens mais santos da Bíblia são pecadores. Abraão, o pai da fé, amigo de Deus. Abraão não ia ao conselho de Sara para ter um filho com Agar. Davi, o homem segundo o coração de Deus, adulterou com Batseba e para esconder o seu pecado matou Urias. Salomão, o homem mais sábio do mundo, teve 1000 mulheres. Salomão se aculturou. Era uma cultura pagã. Não existe cultura neutra. Tem cultura boa e cultura ruim. Você viu aquela performance daquela mulher trans ou travesti se apresentando na Universidade do Maranhão? Uma cultura perversa, pornografia, ato obsceno no lugar público. Pecado contra Deus. Salomão teve 1000 mulheres porque ele se aculturou, ele aceitou a cultura daquele tempo, que os reis poderiam ter muitas mulheres. Mas quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia diz que Deus ia levantar reis, e eles não poderiam ter muitas mulheres, deveria ter apenas uma mulher, uma esposa. Voltando a Gênesis, não é bom que o homem esteja só, fale-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Tem um carnaval, aí surge, aí coloca lá uma camisinha, sexo seguro é casamento. Casamento é ideia de Deus, é projeto de Deus. Porque o sexo que Deus aprova é no casamento. E é por isso que nós devemos resgatar os valores da família. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Paulo chegou a dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. E Paulo, outrora, era um anticristão, anti-Cristo, anti-Deus, anti-evangelho, perseguia o cristianismo, consentiu na morte de Estevão, pegou cartas dos
sacerdotes, e ele foi para Damasco aspirando, desejando a morte dos cristãos, mas no caminho de Damasco ele teve um encontro com Cristo, o Rei de toda glória, o Rei de toda graça, e ele foi mudado no novo homem. Ele que era blasfemo, insolente, perseguidor da igreja, agora se torna o maior plantador de igreja, o maior missionário de todos os tempos, o maior pregador da sua época, o maior escritor do Novo Testamento. Não há quem entenda. Os seres humanos, meus irmãos, não entendem as coisas espirituais. Isso se refere à falta de percepção espiritual e à falta de conhecimento de Deus. O homem em si mesmo, separado da graça de Deus, está totalmente cego, obtuso, confuso. A Bíblia diz que, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o Evangelho, meus irmãos, não é entendido pela sabedoria humana. Um cientista pode não entender o Evangelho. Por mais sábio que ele seja, por mais culto que ele seja, por mais pesquisador que ele seja, ele pode não entender o Evangelho. Ele só pode entender o Evangelho se o Espírito Santo aplicar na sua vida o Evangelho. Mas um analfabeto pode entendê-lo. Não é uma questão de habilidade ou de ginástica mental. O homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus porque elas se discernem espiritualmente e ele não as aceita porque os valores do Evangelho são loucuras para ele. Ele está cego. Mas vejam bem, não há quem busque a Deus. A ausência de Deus na vida, não buscamos, não existe lugar para Ele em nossos pensamentos, não amamos com todo o nosso ser. Por exemplo, as universidades foram feitas, por cristãos, é por isso que tem esse nome, universidade. Eles estudavam teologia e depois as demais matérias, diversidade. Hoje na universidade não tem mais unidade, só tem diversidade, porque o que dá unidade é Deus. É por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. O que fizeram na universidade? Tiraram Deus, relegaram Deus para fora, expulsaram Deus do meio acadêmico. Não buscamos. O pecado, meus irmãos, é revolta do eu contra Deus, é destronar Deus na intenção de entronizar a própria pessoa, o próprio eu. Nietzsche era filho de um pastor luterano, o seu avô foi pastor, o bisavô foi pastor, e ele se tornou um anticristão, um antideus, e escreveu dizendo: Deus está morto e nós o matamos. Esse mundo pagão, um mundo caído, é um mundo que quer matar Deus, destronar Deus, destruir Deus, e entronizar o homem, entronizar o eu. Vejam bem a pecaminosidade do pecado, como o pecado é terrível, como o pecado pode cegar o coração humano a ponto de afrontar Deus e desejar matar Deus. Mas estude a vida de Nietzsche, como ele terminou louco, morreu em 1900, louco. Pegou uma doença venérea que atingiu o cérebro dele, ele se tornou um louco, porque abandonou Deus. Mas em segundo lugar, a graça pressupõe, meus irmãos, a incapacidade espiritual do homem. Jesus chega a dizer: todo que comete pecado é escravo do pecado. A vontade humana escolhe o pecado porque ela é escrava do pecado. Quantas pessoas em todo mundo são escravas e não admitem? Cativa de suas ambições, das suas paixões por bebidas. Quantas pessoas são escravas da bebida alcoólica, dos prazeres, das noitadas, das baladas, das orgias, dos carnavais, dos jogos de azar, das betes, das glutonarias, das relações sexuais ilícitas.
o homossexualismo, a prostituição, o adultério, e todas essas coisas que dominam os homens. Observe a criação, meus irmãos. Urubu. Urubu escolhe a carniça por causa do quê? Da sua natureza. Você nunca viram urubu comendo canjica, já viram? Eles gostam de quê? De carniça. Por exemplo, a pomba escolhe a canjica por causa da sua natureza. Vocês nunca viram a pomba dando um voo e pousando sobre os restos mortais de um boi? Já viram? Não faz isso por causa da sua natureza. Mas o homem caído, meus irmãos, escolhe o pecado por causa da sua natureza pecaminosa. No entanto, só a graça irresistível de Deus é capaz de tirar o homem da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras de Satanás para Deus. Ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Por isso Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Vamos ler, vai aparecer na sua tela aí, João 6,44. Vamos ler juntos? O que está escrito aí? João 6,44? Dá para aparecer aí, Pamela? Vamos lá, todos juntos? Leia a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia também. Vamos ler comigo? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Eu o ressuscitarei no último dia. É obra da graça de Deus, meus irmãos. Ninguém pode vir a mim. Algumas pessoas pensam assim, né? Mas eu me decidi, pastor. Eu decidi por Cristo. Eu gosto da ilustração do Leonardo. Reverendo Leonardo, ele está com quase 100 anos de idade. Hoje ele mora na Holanda. Foi professor no seminário presbiteriano em Recife. Por muitos anos, quase 30 anos. Ele é sogro do reverendo Augusto Nicodemos. Dizer que do lado de cada porta, todos nós estamos ouvindo aquele convite: vinde a mim, todos o quê? Estais cansados e sobrecarregados. A pessoa vê essa placa, passa na porta da igreja, ou essa mensagem: não quero isso não é para mim não. Alguns chegam até a colocar a cabeça assim: não, isso não é para mim não. Mas outros colocam a cabeça e entram, e ouvem a mensagem, se convertem, eu estava cansado e sobrecarregado, eu preciso desse alívio, eu preciso de Jesus. Aí quando a gente passa do outro lado da porta, está escrito assim, a gente fala: eu me decidi, está escrito assim: não foste vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós outros. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isto é obra da graça de Deus. O homem incapaz de seguir a Cristo por si mesmo é obra da graça de Deus. Por quê? Todos nós aqui já fomos num velório, não é verdade? Léo, você chega lá no velório, olha para o caixão, olha para o morto pisca para você? Não. Você estende a mão, ele estende a mão para você? Você fala assim: bom dia, ele fala bom dia? Por quê? Porque ele está morto. Assim é um homem sem Deus, meus irmãos. Ele está morto, ele só reage, ele só vai responder se ele ressuscitar de novo. Isso é obra da graça de Deus. Por isso eu quero mostrar para os irmãos, finalmente, a graça revela as riquezas divinas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vamos dizer isso comigo? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E essas riquezas, meus irmãos, são os benefícios que vêm aos homens mediante a graça de Deus em Cristo. O que é isso? É redenção. Redimir é comprar de volta. É uma imagem evocada do sequestro. Uma pessoa livre foi capturada e só será devolvida mediante o pagamento de um resgate. E Jesus pagou o nosso resgate. E Jesus pagou o nosso resgate com o seu próprio sangue na cruz do Calvário. E nós podemos ver isso nas Escrituras, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É graça de Deus. Cristo nos comprou de volta.
Nós éramos cativos do pecado, de Satanás e do mundo, mas nós somos redimidos por Cristo segundo a riqueza da sua graça. Vocês lembram a história daquele menino que fez um barquinho? E ele gostava de brincar com esse barquinho. No fundo do seu quintal passava um córrego, e ele sempre soltava aquele barquinho ali naquele córrego. Só que um dia à noite tinha chovido forte, e ele foi brincar com o barquinho, aproveitando a correnteza, e aí ele soltou o barquinho foi na correnteza, e ele não conseguiu acompanhar a correnteza, e o barquinho sumiu, e ele perdeu o seu barquinho. E o pai dele, então, falou: filho, vai lá na venda, né, comprar um pacote de café e açúcar para a gente fazer o café, e também alguns cereais. Ele então foi na venda. Quando chegou na venda, ele viu que o dono da venda estava lá com o barquinho exposto para ser vendido. Ele falou assim: esse barquinho é meu. E aquele homem então falou assim com ele: só será seu se você comprar de novo, porque tá aqui, eu estava pescando ali no remanso, e eu achei esse barquinho agora, ele é meu. E aquele menino voltou triste para casa. Só que ele não perdeu a esperança, trabalhou, ganhou um dinheirinho, né? E foi lá na venda daquele homem, e trouxe o dinheiro que ele tinha pedido, e entregou para o dono da venda. Falou: eu vim aqui comprar o barquinho. E aquele dono, então, agora ele será seu. E ele então pegou aquele barquinho. Quando ele estava feliz assim com o barquinho na mão, ele falou assim: agora você é meu duplamente. Primeiro, porque eu te criei. Segundo, porque eu te comprei. Meus irmãos, o que essa história tem a ver comigo? Agora nós pertencemos a Deus duplamente. Primeiro, porque Ele nos criou. Segundo, porque Ele nos comprou com o sangue de Jesus. Ele nos redimiu. Jesus veio a este mundo para nos resgatar com o seu próprio sangue vertido na cruz do Calvário. Ele nos comprou, não foi com dinheiro, não foi com prata. Ele nos comprou com o seu próprio sangue derramado na cruz do Calvário. Porque o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. E Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Redenção, regeneração, meus irmãos. Um retorno à vida depois da entrada da morte, ressurreição, vida nova, novo coração, nova vida. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E Deus é quem soprou no nosso coração nova vida, nós estávamos mortos. A Bíblia diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e assim é todo que é nascido do Espírito. O Senhor então soprou nova vida em nós. Se você hoje respondeu ao Evangelho em arrependimento e fé, isto é obra da graça de Deus, pela ação soberana do Espírito Santo, te regenerando, te fazendo nascer de novo para Deus. É obra de Deus. Eleição é a escolha divina, eterna e incondicional de ofensores culpados, a fim de serem salvos para sempre. A Bíblia chega a dizer o seguinte: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Onde você estava antes de Deus criar o sol, a lua, as estrelas, os mares, as plantas, a terra, os animais? Onde estávamos? Estávamos no plano eterno e salvífico de Deus em Cristo. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Isto é a eleição da graça. Se você responder ao Evangelho, é sinal que você é um eleito de Deus. Se você crê em Cristo Jesus, é sinal que você é um eleito de Deus, porque ninguém pode crer se Deus não escolheu o pecador e dá nova vida. E finalmente, meus irmãos, a preservação consiste nos cuidados de Deus em Cristo, guardando aqueles a que Ele uniu a Cristo mediante a fé, por meio do Espírito Santo. A Bíblia chega a dizer o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus.
Paulo tinha certeza da preservação divina. Ele diz o seguinte: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. O Deus que salva é o Deus que guarda até o final. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Você não chega aqui, por exemplo, nesta noite e fala assim: ó Senhor, muito obrigado porque eu tomei a decisão própria, meu livre-arbítrio me salvou, e agora eu sou crente por causa do meu livre-arbítrio. Você fala assim? Senhor, olha só, Deus, muito obrigado pela tua graça que me salvou. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor colocou fé no meu coração. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou das garras de Satanás, me trouxe para as mãos de Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou da escuridão e me trouxe para a luz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou do mundo e me trouxe para a sua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado e agora me colocou sobre uma rocha firme. Muito obrigado, Senhor. Foi Ele quem tocou o seu coração, foi Ele quem chamou você pelo Espírito Santo e te convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Foi Ele quem te revestiu de força para vencer as tentações da vida, e Ele quem te livrará de toda obra maligna e te levará salvo para o seu reino celestial. A Ele toda honra e toda glória. Estamos, meus irmãos, mortos demais para sermos a fonte da nossa salvação. Somos fracos demais para sermos mantenedores da nossa salvação. Somos finitos demais para sermos eternos guardiões da nossa salvação. A nossa salvação toda é pela graça. Louvado seja Deus. Não por obras, não por mérito, não por esforço humano, é pela graça. Aplicações para a nossa vida, meus irmãos. Diante de tudo que ouvimos, qual deve ser a nossa atitude diante da infinita graça? Como viveremos? Em primeiro lugar, reconhecendo que somos pecadores, carentes da graça de Deus. Você é um pecador, você precisa da graça de Deus. Não somos justificados por nossos méritos, mas pela graça de Cristo. Não somos salvos por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Significa que Jesus pegou todos os seus méritos, toda a sua justiça, e depositou na sua conta. E que Deus nos recebe na sua presença por causa dos méritos de Jesus. Isto é graça. Mas em segundo lugar, meus irmãos, como viveremos? Agradecendo a Deus por tão grande salvação. Agradeça a Deus porque Ele te salvou. E esta graça mudou a nossa história. Esta graça não apenas nos perdoou, mas nos transformou. Segundo o reverendo Heber Júnior, ele diz: a graça que perdoa, mas não transforma, ela não é bíblica. É uma graça barata. Algumas pessoas às vezes falam assim: a graça me transformou, mas ele continua ainda no pecado. Ele continua ainda nas baladas, nas noitadas, nos vícios. É porque ele nunca experimentou a verdadeira graça. Ele é um libertino. Ele nunca nasceu de novo. A reforma, meus irmãos, não disseminou um evangelho de libertinagem, de devassidão. Mas a reforma disseminou o evangelho da graça que transforma pecadores. Aqueles que tiveram encontro com Jesus nunca mais serão os mesmos. Aquele que teve um encontro com o Deus de toda graça nunca mais será o mesmo, porque o seu coração foi mudado. Todo crente pode dizer: eu sou transplantado. Eu tenho um coração transplantado, porque Deus arrancou o coração de pedra e agora colocou um coração de carne, e dentro desse coração eu tenho o Espírito da graça de Deus. Deus mudou a minha história. Por isso nós devemos agradecer a Deus por tão grande salvação. Finalmente, meus irmãos,
Em terceiro lugar, como viveremos? Servindo ao Senhor com muita alegria. A Bíblia chega a dizer o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não somos salvos pelas obras, mas para as boas obras. Antes andávamos nas transgressões e pecados, mas agora nós andamos nas boas obras, que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós agora temos o caminho das boas obras. Antes andávamos no caminho do mal, mas agora nós andamos no caminho do bem. Como Jesus disse, que ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Antes andávamos no caminho das trevas, mas agora nós andamos no caminho da luz. Antes praticávamos as más obras, mas agora nós praticamos as boas obras do Evangelho. Segundo James Boss, ele fala o seguinte: não somos justificados por obras. Ninguém é justificado por obras. Mas se não praticarmos boas obras, não fomos justificados. Não somos cristãos. Porque o Senhor Jesus disse que todo aquele que estando nele não der fruto, o Pai corta e lança fora. Mas o que produz fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Todos aqueles, meus irmãos, que experimentaram a graça de Cristo, têm uma nova natureza. Por esta razão, querem servir a Cristo em novidade de vida. Aquele que teve um encontro com a graça de Deus, teve uma nova vida, ele quer servir a Cristo. Quer servir a Cristo em novidade de vida, quer andar com Cristo, ele quer fazer o bem, ele quer construir novas vidas com o Evangelho de Cristo, porque ele tem uma nova vida, porque ele foi transformado pela graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos colocar